Antes de fugir para os Estados Unidos, Jair Bolsonaro voltou hoje a fazer uma live em que, mais uma vez, tentou se justificar e se defender dos crimes cometidos. Ao mesmo tempo, se colocou de novo como vítima de supostas perseguições, entre elas, o inquérito da Polícia Federal entregue nesta semana ao Supremo Tribunal Federal. O relatório da polícia conclui que Bolsonaro disseminou notícia falsa ao relacionar a vacina contra a Covid-19 ao vírus causador da AIDS, entre outras infrações. A reportagem é de Gihanna Rodrigues. Graças a pedidos da CPI da Covid, a Polícia Federal abriu uma investigação sobre as lives que Bolsonaro fazia durante a pandemia. O relatório final do inquérito apontou prática de incitação de crime, por incentivar as pessoas a praticarem delitos. Significa, portanto, em público, né? Ou seja, de uma forma que toda e qualquer pessoa possa ter acesso, e daí a questão da live que ele fazia no Facebook, incentivar as pessoas a praticar delitos. Ou seja, ele então estimulava que as pessoas praticassem crimes por meio das suas falas, por meio da sua posição enquanto presidente da República. Quais crimes seriam esses? Sobretudo o crime de epidemia, então o crime de espalhar epidemia, infração de medida sanitária, quando ele incentivava as pessoas a não tomar vacina, a não usar máscara. A investigação concluiu que Bolsonaro cometeu contravenção penal de perturbação da paz pública, por inventar falsas consequências da vacina, além de associar o imunizante ao HIV e outras doenças. Na prática, ele alardeou um perigo que nunca existiu. Claro que muitas pessoas escutam o governo federal. Nós não podemos subestimar a capacidade do governo federal de influenciar a opinião de um grande contingente de pessoas. Então, foi muito difícil no início, foi uma luta contra o negacionismo do governo federal, uma luta para conseguir convencer as pessoas a se vacinar, porque pela primeira vez na história do país não houve propaganda e campanha institucional para estimular as pessoas a se vacinarem, pela primeira vez. Então, as pessoas eram convencidas porque nós estávamos falando, o noticiário noticiava, a imprensa noticiava. O relatório da Polícia Federal foi entregue para o STF, mas assim que Lula assumir a presidência no próximo domingo, Bolsonaro passa a responder pelos crimes na Justiça Comum. Esse processo ainda está no início, mas se tiver andamento e Bolsonaro não retornar ao país, o juiz pode entender que ele não está colaborando com as investigações. Na nossa ordem legal, existem apenas duas possibilidades da pessoa ser presa, seja por conta de uma condenação transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso e a justiça entende que a pessoa praticou um crime, ou em face de uma necessidade processual, que nós vamos chamar de prisão cautelar, quando nós prendemos a pessoa, não porque ela foi condenada por um crime, mas por conta de uma necessidade do processo. A partir do momento em que Jair Bolsonaro não está mais no Brasil, pode entender o juiz que ele não está colaborando com o andamento do processo, ou até mais do que isso, ele está se evadindo para a aplicação de uma eventual pena, caso ele venha a ser condenado. Então, nesse caso, sim, o juiz poderia decretar uma prisão preventiva pelo fato do Jair Bolsonaro não estar no Brasil. Com Bolsonaro sem foro privilegiado, o relatório deve ser encaminhado para o Ministério Público, que decidirá se abre uma denúncia. Para o diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, essa é só a ponta do iceberg. Nós temos uma pesquisa realizada pela CPDISA, na USP, que identificou que 3.049, após o exame de 3.049 documentos e decisões do governo federal, a pesquisa identificou que o governo federal tomou decisões para disseminar o vírus. Esse é outro crime gravíssimo comprovado na CPI do Senado Federal, que investigou a ação do governo na pandemia de Covid-19. E por que o governo fez isso? Porque ele tinha uma avaliação equivocada de que poderia imunizar a população através da transmissão do vírus, através da imunização natural
né, de contágio e infecção do vírus, e elevar o país, se isso continuasse, para mais de 2 milhões de mortos.